Olá, que a paz e a graça de Deus estejam com você neste exato momento. Você não chegou a este vídeo por acaso. Se você clicou para ouvir esta oração agora, é porque o seu espírito está buscando um refúgio, uma pausa no meio da correria ou um alento para uma alma que talvez se sinta um pouco sobrecarregada. Muitas vezes, a nossa rotina é tão acelerada que esquecemos de respirar com consciência da presença divina. Nós corremos contra o relógio, resolvemos problemas, cuidamos dos outros, mas raramente paramos para cuidar do nosso diálogo com o Criador. Por isso, nestes próximos 15 minutos, eu quero te convidar a esquecer as notificações do celular, as contas a pagar e as preocupações com o dia de amanhã. Este tempo é um investimento em você e na sua fé. Pense agora, como está o seu coração? Se ele estiver acelerado, peça ao Senhor que acalme os batimentos. Se ele estiver triste, peça que ele derrame o óleo da alegria. A Bíblia nos diz no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não significa não fazer nada, mas sim confiar que enquanto você descansa na presença dele, ele trabalha em seu favor. Começamos este momento agradecendo. A gratidão é a chave que abre as portas do céu. Agradeça porque o ar que entra em seus pulmões agora. Agradeça porque, apesar de todos os desafios que você enfrentou ontem, você acordou hoje. Isso significa que a sua missão ainda não terminou. Deus ainda tem planos, Ele ainda tem propósito para a sua vida. Pai amado, entramos agora em Tua presença. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Purifica a nossa mente de pensamentos intrusivos, de medos infundados e de toda a negatividade que tenta nos roubar a paz. Que este canal de oração seja, neste momento, uma ponte entre o céu e a sua casa, entre o coração de Deus e a sua necessidade mais urgente. Sinta-se abraçado agora. Sinta que você não está sozinho nessa jornada. Existe um Deus que te vê, que te conhece pelo nome e que se importa com cada detalhe da sua história. Agora que o seu coração está mais calmo, eu quero que você coloque em pensamento aquilo que mais tem tirado o seu sono. Sabe aquela preocupação que surge logo que você abre os olhos pela manhã? Ou aquele peso que parece não te abandonar mesmo nos momentos de descanso? É hora de entregar. Deus não quer que você carregue o mundo nas costas. Ele nos deixou um convite claro. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Muitas vezes, nós tentamos resolver tudo com as nossas próprias mãos. Tentamos controlar o comportamento dos outros, o resultado de um processo, o futuro dos nossos filhos ou a estabilidade do nosso trabalho. Mas o controle é uma ilusão. O verdadeiro poder vem da rendição. Quando você diz, Senhor, eu não consigo resolver isso sozinho, eu entrego em tuas mãos, você permite que o sobrenatural comece a agir onde o seu braço não alcança. Pai, nós clamamos agora por todos aqueles que estão passando por um deserto, por aqueles que olham aos lados e só veem portas fechadas. Visita, Senhor, o desempregado, aquele que está enfrentando crises no casamento ou aquele que recebeu um diagnóstico difícil. Que a tua mão poderosa comece a desfazer os nós que prendem essas vidas. Que toda a confusão mental e espiritual seja dissipada agora, em nome de Jesus. Lembre-se da história de Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto ele olhava para o Mestre, ele vencia as leis da natureza. Quando ele olhou para o vento e para as ondas, ele começou a afundar. Onde está o seu olhar hoje? Nas ondas do problema ou naquele que acalma a tempestade? Não foque no tamanho do gigante que você enfrenta, mas na grandeza do Deus que caminha ao seu lado. Neste momento de oração, eu profetizo que as correntes da ansiedade estão sendo quebradas, que o medo do futuro seja substituído por uma confiança inabalável. Deus está trabalhando no silêncio. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está ajustando os detalhes, movendo as peças e preparando você para suportar a bênção que está por vir.
Receba agora uma renovação nas suas forças, que a sua esperança seja blindada contra qualquer palavra de derrota. Você é um vencedor, não pelas suas forças, mas porque o Senhor dos Exércitos peleja por você. Após entregarmos nossas cargas, precisamos esvaziar o cálice das nossas preocupações para que Deus possa enchê-lo com algo novo. A Bíblia nos promete que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é nessa renovação que focamos agora. Não adianta apenas pedir para sair do problema. É preciso pedir sabedoria para caminhar no caminho certo. Muitas vezes, a nossa mente fica nublada pelo excesso de informações, pelas cobranças e pelas vozes que dizem que não somos capazes. Mas eu quero te lembrar hoje de quem você é aos olhos do Criador. Você não é um acidente, você não é o seu passado, e certamente não é o que os outros dizem ao seu respeito. Você é obra-prima de Deus. E se Ele começou uma boa obra em você, Ele é fiel para completá-lo. Pai, pedimos agora clareza. Muitas vezes nos sentimos em uma encruzilhada, sem saber qual decisão tomar ou qual direção seguir. Sopra o teu espírito de sabedoria sobre cada pessoa que ouve esta oração. Que as ideias comecem a fluir, que a criatividade retorne e que o discernimento seja aguçado. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos para que possamos enxergar as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, mas que muitas vezes deixamos passar por estarmos cegos pelo desespero. Renova as forças físicas também. Às vezes o cansaço não é apenas da alma, mas do corpo que trabalha, que luta e que se desgasta. Que uma energia nova percorra o seu ser agora. Sinta a vitalidade sendo restaurada em seus músculos, em sua mente e no seu ânimo. Que o desânimo, que tenta roubar a sua vontade de lutar, caia por terra agora. Lembre-se do que dizem Isaías: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é ficar parado, é agir com a certeza de que o resultado final pertence a Ele. Comece a visualizar o seu dia, a sua semana e os seus projetos sob essa nova ótica. Imagine-se vencendo cada etapa com calma e firmeza. Deus está te dando armadura nova para as batalhas que virão. Você sairá desta oração mais forte do que quando começou, pois a alegria do Senhor é a sua força. Estamos chegando ao final deste tempo de oração, mas a presença de Deus não termina aqui. Ela vai com você. Onde quer que você coloque a planta dos seus pés, que a bênção do Senhor te preceda. Agora, eu quero que você abra o seu coração para receber o que chamamos de selo de proteção. O Salmo 91 nos garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que essa sombra te cubra agora. Eu declaro proteção sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu sustento. Que nenhum mal te atinja e que praga alguma chegue à tua tenda. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, livrando-te de perigos visíveis e invisíveis, de ciladas e de todo pensamento de derrota. Senhor, abençoa os relacionamentos desta pessoa, que haja mais paciência, mais amor e mais perdão nos lares. Que as palavras ditas hoje sejam para edificar e nunca para destruir. Que o seu ambiente de trabalho ou de estudo seja um lugar de paz. E se houver algum ambiente pesado onde você precisa entrar, que você seja a luz que dissipa as trevas daquele lugar. Que as pessoas olhem para você e vejam que existe algo diferente, que existe uma paz que o mundo não pode dar, mas que o Senhor derrama sem medidas. Vá para os seus compromissos com a cabeça erguida. O medo é um mentiroso que tenta nos paralisar, mas a verdade é que você tem dentro de si o espírito daquele que ressuscitou a Cristo.
Não há montanha alta demais que você não possa escalar com a ajuda do Pai. Se o cansaço tentar voltar, lembre-se destas palavras, lembre-se desta paz que você está sentindo agora. Pai, encerramos esta oração com o coração transbordando gratidão. Cremos que o Senhor já ouviu cada palavra e, mais do que isso, ouviu o que não conseguimos expressar em frases, mas que o nosso gemido revelou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você hoje e para todo o sempre. Vá em paz, seja luz e lembre-se, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Amém.